Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse treinamento dos facilitadores dos clubes Vida e Saúde. E é um prazer muito grande poder falar com você e poder transmitir essa experiência que eu vou contar hoje de algo muito bonito que eu vivi em minha vida. Eu sou o pastor Marcelo Coelho, sou atualmente pastor distrital aqui na Associação Central Paranaense. Fui pastor em Santa Catarina nos primeiros anos do ministério e cuidei de um projeto chamado Espaço Vida e Saúde de Itajaí. Quero contar um pouco dessa experiência que eu pude viver lá, junto com a minha esposa, que é nutricionista também. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, que é os clubes Vida e Saúde e os centros de influência, a relação que há entre eles e as similaridades, algumas diferenças, mas basicamente eles são muito parecidos, são irmãos, se não gêmeos, são pelo menos irmãos. Então, a gente vai falar sobre esse assunto hoje. Então, de onde surgiu a ideia dos centros de influência? De onde surgiu essa ideia? Quem foi que teve essa ideia? Você já deve imaginar que uma senhora chamada Ellen White, já deve ter ouvido falar sobre ela, certamente, ela ela tinha algumas preocupações. E uma delas, que ela expressou no livro Evangelismo, na página 34, ela disse assim, o encargo das cidades tem pesado tanto sobre meus ombros que algumas vezes parecia que eu ia morrer. Então, ela entendia que o encargo, ou seja, a responsabilidade de salvar pessoas e trazer essas pessoas para o conhecimento do Evangelho era tão grande que algumas vezes ela achou que não ia dar conta. E aí, por isso que ela citou outras frases como essa do Serviço Cristão, página 86. Em cidades grandes, há certas classes que não podem ser alcançadas pelas reuniões públicas. Aqui é um princípio fundamental. Os evangelismos, o evangelismo público de tendas que eram feitos no começo, eles não conseguiam ter a sua efetividade em algumas classes de pessoas. Então, por isso que ela falou, temos que fazer algumas coisas diferentes para alcançar resultados diferentes. Outro ponto que ela disse, estamos muito atrasados em seguir a luz que Deus nos deu quanto à obra nas grandes cidades. Evangelizar as cidades sem demora, porque o tempo é curto. Então, ela falou a respeito desse assunto também, da urgência, do atraso, por isso que ela falou, os centros de influência têm uma importância muito grande. E uma frase que talvez você já tenha visto, pelo menos no outro seminário que eu apresento aqui também, eu falo sobre essa frase, ela diz que é um caminho. Desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Então, ela entendia que quando nós temos projetos de saúde como centros de influência ou clubes Vida e Saúde, apresentando saúde e evangelho, nós conseguimos entender que há um único caminho. Então, ela falava obra médico-missionária. Eu acredito que você já esteja bem familiarizado com esse termo, mas é basicamente aliar a cura, a saúde com a mensagem do evangelho, é fazer um trabalho completo. E aí tem a frase que a gente pode dizer que é o verso áureo dos centros de influência, onde ela diz assim, devemos fazer mais do que temos feito para alcançar as pessoas das nossas cidades. Repetidas vezes foi-me esclarecido que devemos estabelecer em todas as nossas cidades pequenas instalações que se tornem centros de influência. Então, na concepção de Ellen White, os centros de influência, eles eram locais que a igreja poderia alugar ou um prédio que a igreja poderia ter, e ali nesse local seriam oferecidos projetos e serviços, atividades à comunidade como uma ponte para elas irem para a igreja. A compreensão que nós temos hoje, ela é um pouco mais ampliada, tá? Mas só para você entender como que Ellen White começou, como ela foi a pioneira nesse termo e nesses projetos de centros de influência. A preocupação de Ellen White era tão grande na época do movimento adventista, do início do movimento adventista, que assim que ela retornou da Austrália, depois de ter passado um período lá, ela dedicou basicamente 10 anos da sua vida para corrigir a negligência da igreja em relação à missão urbana. Ela falou que a igreja estava crescendo muito bem na periferia, mas nas áreas urbanas, onde tinha mais gente, a igreja não estava apresentando programas e projetos muito eficientes. E ela disse, então, essa frase também. Ide e estabelecer centros de influência em lugares em que nada ou quase nada foi feito. E no contexto dessa frase, são justamente locais, cidades, onde pessoas, uma população gigantesca vivia ali e a igreja não estava fazendo muitos esforços. Porém, apesar dos conselhos e apesar das advertências serem nesse tom assim, né, de urgência e até um pouco negativo, que a igreja não está fazendo alguma coisa,
a igreja começou a fazer muitos projetos. Então, nós temos alguns exemplos. Um deles é, por exemplo, o Centro de Influência de Nova York. Aliás, não tinha um. Eu tenho um mapa aqui de Nova York, é um mapa de hoje com endereços antigos. Tá? Então, você tem aqui, basicamente, 13 centros de influência que a igreja mantinha na região aqui de Nova York, nessa grande área de Nova York. Por que a igreja tinha esse trabalho? Porque junto com o evangelismo público, junto com a missão nos portos da cidade, com igrejas, com programas de ajuda, de treinamento, a igreja tinha uma gama gigantesca de serviços oferecidos justamente para que as pessoas conhecessem a mensagem do evangelho. Então, em Nova York, nessa época, a gente chama dos anos dourados da missão adventista, da missão urbana, que é do ano de 1894 a 1904, esses 10 anos, são os anos dourados porque a igreja investiu massivamente em projetos para alcançar as grandes cidades. Claro que naquele momento a igreja adventista ainda estava muito concentrada nos Estados Unidos, então você tem grandes cidades como Los Angeles, como São Francisco, como Chicago, a cidade de Nova York e outras grandes cidades americanas que a igreja fazia os esforços para que as pessoas pudessem ser alcançadas. Um outro exemplo, além de Nova York, que eu citei aqui, com essa variedade de centros de influência, é a Colmeia de São Francisco. E essa era uma igreja, só que era uma igreja apenas, a Igreja Central de São Francisco, que mantinha diversos serviços para ajudar a comunidade. Aqui tem uma lista deles, eu faço questão de ler porque eles são importantes. Veja, é uma igreja fazendo vários projetos. Então, você tem a igreja, e essa igreja ela tem pequenos centros de influência, pequenos espaços que ou eram alugados ou eram cedidos, emprestados, para que a igreja fizesse esse trabalho. Então, a igreja, naquele momento, fazia visita aos doentes e desamparados, ela tinha auxílio a viúvas e órfãos, mantinha um lar para trabalhadores, mantinha uma agência de empregos também para ex-presidiários, né? Saía da cadeia, precisava de um trabalho, voltar a ter a sua dignidade, a igreja tinha esse serviço. A igreja também tinha pessoas que faziam ensino da Bíblia de casa em casa, distribuíam literaturas, eles tinham várias aulas sobre vida saudável, tinha uma escola adventista também no mesmo espaço, havia uma missão médica em abrigos também, vários abrigos na cidade, eles tinham um grupo de pessoas que iam visitar esses abrigos e fazer um trabalho. Eles mantinham também uma loja de comida saudável com instruções nutricionais. Eles tinham projetos também de higiene, que naquela época era uma grande necessidade. Eles tinham um centro avançado de vida saudável, que era uma filial do Hospital de Santa Helena, próximo ali de São Francisco, 1 hora mais ou menos. Eles mantinham também um restaurante vegetariano e os médicos do hospital que se voluntariavam junto com os alunos de medicina e odontologia para servir aos mais pobres. Então, veja, é uma igreja só promovendo diversos serviços pela cidade. Isso é interessante porque isso nos chama muita atenção. Olha só a frase do Dr. Kress. Esse doutor, ele foi um dos médicos que, na época, 1869, era responsável ali, junto com Ellen White, o Dr. Kellogg, em fazer muitos grandes projetos. Ele disse uma frase muito bonita. Ele disse assim, nós não podemos esperar que as pessoas venham à igreja. Olha a compreensão que ele tinha naquela época. Nós devemos ter locais de culto ou missões nas partes das cidades onde essas pessoas se reúnem e conduzir as reuniões de forma que elas se sintam em casa. Então, essa frase desse médico é muito especial porque a compreensão, vamos dizer assim, missiológica que essas pessoas tinham era primorosa. Eles entendiam que não era apenas, a igreja não deveria apenas investir num espaço para ter culto, mas sim em vários locais onde as pessoas pudessem ir até lá e receber ali a mensagem do evangelho, se sentissem em casa. É o que a gente está vendo hoje. É basicamente isso. Imagine isso que é um mapa de uma cidade, tá? Uma cidade ideal aqui. Você tem ali uma igreja adventista, que está ali do outro lado do rio, e eu vou aqui, por fins ilustrativos, dizer que o centro da cidade está do lado de cá do rio e a igreja está do lado de lá do rio. Então, a igreja não está no centro da cidade. E aí você tem as oportunidades de salvação dessa igreja, que são os horários de domingo, quarta e sábado, ou seja, 5 horas por semana. É o que a igreja tem
para oferecer à comunidade. São cultos que é o que nós basicamente oferecemos. Grande parte das nossas igrejas oferece isso, cultos. Eu não estou aqui considerando o trabalho que é feito de casa em casa, o trabalho de clube de bravadores, aventureiros. Eu estou aqui apenas considerando uma igreja normal que só tem os cultos, só abre para os cultos. É a realidade de muitas das nossas congregações. Mas vamos supor que essa igreja decida criar um clube Vida e Saúde ali no mesmo espaço. E eles fazem um programa ali segunda-feira às 10 horas da manhã. E aí você já tem um outro horário, uma outra disponibilidade. Depois, você também tem uma outra realidade, que é um programa que a igreja conduz no outro lado do rio, em outro local da cidade, na terça-feira, às 11 horas da manhã. Eu estou também colocando uma hipótese aqui de nós termos, por exemplo, um grupo de caminhada mantido pela igreja, um grupo feito pela igreja, que se reúne, então, na quinta-feira, 5 horas da tarde, para fazer uma caminhada em torno de um parque. E aí você tem, por exemplo, um pequeno grupo que acontece na terça-feira, às 7 horas da noite. E você tem aí também, por exemplo, um outro programa, um espaço que a igreja aluga, ou um clube Vida e Saúde, que tem atividades na quarta, da 1 da tarde às 6 da tarde. Por que eu mostrei essas informações todas para você? Veja, a influência da igreja, ou o raio de alcance da igreja, a área de abrangência da igreja, inicialmente era apenas em torno do prédio, onde ela estava do outro lado do rio. Mas com esses programas e projetos, você aumenta esse leque e você tem, assim, uma presença maior da igreja na comunidade e uma maior disponibilidade de horários também. Então, o centro de influência ele tem essa ideia. O Clube Vida e Saúde ele tem que ter essa ideia também, de você ter uma disponibilidade de horários para que as pessoas possam ter mais alternativas, para que o prédio da igreja ou outros programas que a igreja conduza não fiquem apenas confinados aos dias de culto, certo? Então, por que ressuscitar projetos de saúde em áreas urbanas? Por que falar sobre Clube Vida e Saúde num momento como esse? Talvez seja a resposta seja muito óbvia, ainda mais saindo de uma pandemia, esperamos, né? Saindo de uma pandemia onde a saúde é extremamente importante, mas por que ressuscitar, resgatar projetos assim em áreas urbanas? Amigos, em primeiro lugar, aqui é um ponto interessante, esse mapa aqui ele é bem atualizado, tá? Esse mapa é bem atualizado, tem a referência dele aqui também. É um programa de um software que existe onde você consegue medir o nível de densidade populacional. Quanto mais altas são essas linhas, mais gente vive ali. Então, obviamente, numa cidade como Curitiba, ou ali embaixo como Joinville, Ponta Grossa, você tem os picos, né? Porque ali vive muita gente. Curitiba, região metropolitana. Então, por que ressuscitar centros de influência e falar sobre clubes Vida e Saúde, incentivar para que tenha um clube Vida e Saúde em cada igreja aí no futuro? Por isso aqui, quando você olha onde está espalhado a igreja adventista, você tem basicamente a presença nesses pontos aí, nesses pins amarelinhos aí, você tem a presença da igreja muito forte na área rural, tá? E eu fiz isso apenas como ilustração, esses pins não indicam exatamente o local de igrejas, é apenas uma ilustração, só para mostrar um dado, um número. No mundo, hoje, pelo menos esse dado é de alguns anos atrás, a gente precisa atualizar, mas no mundo nós temos basicamente um adventista para cada 425 habitantes no mundo, certo? Um adventista para cada 425 habitantes. Esse número é um número muito preocupante, porque basicamente a gente está dizendo, para cada adventista desse mundo, você precisa trazer 425 pessoas para Cristo ao longo da sua vida, para que Jesus Cristo possa voltar a essa terra ou para que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. Esse número é muito alto, né? E quanto maior, pior. Mas a igreja tem uma outra análise também. E por isso que a gente fala de projetos de saúde dentro de áreas urbanas. Quando a gente exclui desses dados, dessas informações, quando nós excluímos as áreas rurais, as áreas urbanas, e consideramos apenas as áreas, tiramos as áreas rurais e consideramos apenas as áreas urbanas, os grandes centros urbanos, a proporção de adventistas ali é muito menor.
É um adventista para cada 953 habitantes. Ou seja, onde tem mais gente, tem menos adventistas. Onde tem mais gente concentrada, mais pessoas vivendo, nós temos menos influência da igreja. É por isso que essa é uma das razões porque a gente precisa resgatar os centros de influência e os clubes Vida e Saúde. E apenas um histórico para você, em 2010, houve uma reunião lá na Conferência Geral, depois da eleição do pastor Ted Wilson como presidente, ele incentivou muito a criação dos centros de influência e falou sobre missão urbana. Em 2013, houve um esforço muito grande no mundo todo para que centros de influência pudessem ser abertos, e vários centros de influência foram abertos pelo Brasil afora, em outros lugares também, e muitos outros têm sido abertos. Se você quiser acompanhar melhor, é só olhar no destino das ofertas, no verso, na parte de trás da lição da Escola Sabatina, naquele mapa. Ali você consegue ver o destino, e sempre, ou pelo menos quase sempre, tem um centro de influência a ser inaugurado, onde as nossas ofertas vão ajudar na criação. Então, no ano de 2014, nós tivemos um incentivo muito grande das divisões no mundo, especialmente aqui no contexto do Brasil, na divisão sul-americana, para iniciar centros de influência, e é aí que a nossa história, pelo menos a minha experiência, começa a criar forma, porque nessa data, em 2014, eu fui convidado, junto com a minha esposa, para a gente poder ajudar no estabelecimento de um centro de influência. A grande pergunta nossa é, o que era um centro de influência? E agora eu lanço a pergunta para você. O que é um centro de influência ou um clube Vida e Saúde, que eu vejo similaridades entre os dois? O que é? Essa é uma frase, uma definição que a igreja tem. Centros de influência são plataformas para uma missão holística em áreas urbanas. Vamos destrinchar essa frase? Vamos lá. Centros de influência, a gente está falando em salas de tratamento, estamos falando em livrarias, salas de leitura, restaurantes, igreja, espaço Novo Tempo, enfim, é um espaço, é um local, um clube Vida e Saúde, isso é um centro de influência. O que seriam plataformas? Plataformas é um local para implementar o método de Cristo e conectar os membros à comunidade. Isso é uma preciosidade, conectar os membros à comunidade. Um outro ponto interessante, o que é trabalhar a missão holística? Missão holística é trabalhar o ser humano como um todo. Nós não trabalhamos somente saúde, nós não trabalhamos somente espiritualidade, nós trabalhamos como um todo. E, por último, quando a gente fala de áreas urbanas, a gente está falando de uma grande preocupação, não é somente na periferia da cidade, mas em toda a cidade, em cada igreja, em cada local. E há uma frase que se você já viu um outro treinamento dos facilitadores, você já tenha talvez visto essa frase. Se você não viu, você vai ver agora. Se você já viu, relembre, porque ela é muito importante. Jerry Moon, ele resume muito bem o sucesso que a Igreja Adventista tinha no passado, quando ele cita isso aqui. Quando profissionais altamente qualificados, profissionais de saúde no caso, né, oferecem seus serviços gratuitamente para pessoas que não poderiam pagar por esses serviços, o apelo é muito grande, é enorme. As pessoas em desesperada necessidade deixarão de lado seu orgulho, medo e preconceito religiosos e, com sinceridade, receberão essa ajuda. Esse é o segredo dos modelos do início do movimento adventista. Então, os centros de influência, eles trabalhavam esse contexto de saúde, ou gratuitamente, ou cobrando uma pequena taxa, para que pessoas pudessem fazer parte, pudessem conhecer a mensagem do Evangelho. A grande dúvida que surge na mente, na sua, na minha mente, como é que a gente conecta as pessoas desse mundo com a igreja? Como é que a gente conecta as pessoas, cria uma ponte entre elas? Você tem aqui a influência de um centro de influência, ou um clube Vida e Saúde, que funciona como uma antessala. Então, as pessoas passam por um centro de influência ou por um clube Vida e Saúde, aprendem ali sobre saúde, têm os seus preconceitos tirados, e depois, quando elas entram na igreja, elas estão prontas para ouvir plenamente a mensagem do Evangelho e para serem discípulos também e continuarem essa obra. Agora, alguns modelos para você, basicamente 3 modelos, existem mais, mas eu queria dar uma pequena simplificada aqui. Há 3 modelos. O modelo simples, que pode ser um clube Vida e Saúde que aconteça em algum local, ou um centro de influência como um espaço alugado, que a igreja tenha uma sala de
tratamento, um restaurante vegetariano, uma loja de produtos naturais, coisas separadas. Então, um modelo simples. Aquilo ali é um centro de influência. Há um outro modelo, que é um modelo complexo, que foi esse modelo que eu trabalhei. Tive a grande oportunidade, o grande privilégio de trabalhar ali nesse modelo de Itajaí, onde você tem loja, restaurante, igreja, salas de tratamento, tudo no mesmo espaço. É um sonho, foi um grande presente poder fazer parte disso. E é o outro modelo que é o mais próximo da realidade de quase todos nós, que é o modelo de igreja. E essa foto é a fachada de uma igreja em Santa Catarina, na cidade de Garopaba. Eu vou falar sobre ela um pouco mais depois. Vamos entrar em Itajaí, então. Itajaí. Como que foi o processo? Em primeiro lugar, quando houve o convite para nós irmos para lá, eu me fiz uma pergunta muito, como é que eu posso dizer assim, muito sincera e talvez até mesmo muito ingênua. O que é um centro de influência? O que é isso? E comecei a procurar, e nas minhas procuras, nas minhas pesquisas, junto com a minha esposa, a gente não encontrou muito material. Então, nós oramos, pedimos a direção de Deus, conversando com um pastor que eu considero muito, ele falou para mim, olha, amigo, o único material que cita centro de influência é um livro chamado The Blueprint. Esse livro é muito bom. Eu comprei esse livro, estudei e vi ali que realmente fala muita coisa sobre centro de influência, mais livros de Ellen White, e a gente usou como base o modelo da Colmeia de São Francisco. Então, nós juntamos tudo isso para poder estudar. Quando eu falo de materiais que não tinham na época, hoje a realidade é diferente. Você tem hoje muitos materiais bons que foram lançados depois de 2010, que foi justamente esse livro The Blueprint, que já existia na época que eu comecei ali o trabalho. Esse outro livro também, muito legal, chamado Igreja Adventista que Fazem a Diferença. Esse livro não tem tradução em português, mas você consegue, se você tem facilidade com inglês, ele é muito bom. Você tem o livro, que é o livro base, né, para os facilitadores do Clube Vida e Saúde, que é o Ministério Médico Missionário Urbano, esse livro de Ellen White. O livro Ministério para as Cidades, o livro Modelo de Éfeso, que já tem tradução em português. Esse livro é muito bom. Então, você tem várias alternativas hoje. Então, Itajaí, a gente tinha uma cidade populosa, uma cidade rica, que na época tinha o maior PIB do estado de Santa Catarina, mesmo não sendo a maior cidade em termos populacionais. Então, bem no coração da cidade, próximo do porto, por onde entrou a mensagem adventista, perto do shopping, bem no coração da cidade, nesse espaço aí em amarelo, então foi estabelecido esse local, chamado Espaço Vida e Saúde. Uma foto aqui de cima, uma visão de passarinho, né? Você tem aqui um raio-x do que existia nesse local. Então, a disposição dos elementos ali dessa igreja e desse centro de influência, elas eram muito intencionais. Então, alguém que passava na frente não via a igreja, ela enxergava salas para projetos e atividades, ela via uma academia ao ar livre e ela via um restaurante vegetariano e uma loja, tá? Então, eu vou entrar um pouquinho melhor aqui para mostrar para você. O restaurante vegetariano, ele está lá funcionando até hoje, muito bom. Um dia que passar por Itajaí, almoço nesse restaurante vegetariano, tocado por duas mulheres ali, mãe e filha adventistas, que fazem um trabalho muito bonito, a Márcia e a Gabi, fazem um trabalho fantástico ali no restaurante vegetariano. Duas salas como essa aqui, versáteis, e essa é uma sugestão para você que tem uma sala na igreja, deixa a sala versátil, porque essa sala pode ser usada no sábado para uma escola sabatina, mas ela pode ser usada durante a semana para outros projetos. Então, nessa sala a gente fazia atendimento psicológico, aula de pilates, aula de culinária, vários projetos aconteciam aí, workshops também, seminários, ensino, treinamento, muitas coisas aconteciam nessa sala e nesse espaço. As aulas de culinária, algumas aconteciam aí, mas basicamente todas as outras aconteciam nesse que era a preciosidade do nosso espaço lá, que era a Escola de Culinária Vegetariana. Então, essa escola de culinária era a maior porta de entrada das pessoas para conhecerem depois os outros programas e projetos. Uma das preocupações que a arquiteta na época teve era de deixar o espaço mais verde possível. E foi muito legal ver esse dinamismo assim das pessoas numa cidade uma cidade extremamente
predial, né? Muitas casas, muitos prédios, asfalto, não tem muita árvore, não é uma cidade arborizada, mas você tinha nesse espaço, no centro da cidade, um espaço verde, onde as pessoas podiam descansar, onde os passarinhos cantavam livremente. Então, havia algo muito interessante. Um ponto que merece atenção é a experiência do usuário. Quando uma pessoa, ao chegar no espaço, ela se deparava com essa placa, e essa placa mostrava os 8 remédios da natureza com coisas bem práticas. Não era aquele texto pronto da internet, mas eram atitudes práticas que a pessoa poderia ler e poderia fazer um link entre aquilo que ela estava vendo e aquilo, desculpa, que ela poderia praticar em sua vida. Então, uma academia ao ar livre também, que foi uma iniciativa para que as pessoas da cidade em torno ali que moravam nos prédios pudessem se exercitar. A igreja, que também funcionava como um auditório. Quando a gente fala agora das atividades, que eu acho que é o mais interessante, porque em termos de estrutura física depende de cada local, nós fizemos uma pesquisa para entender o perfil de pessoas que estavam, quem nós estávamos lidando. E quando as pessoas começaram a entrar no restaurante, a gente começou a fazer alguns cursos e projetos para poder colher as informações de quem elas eram. Nosso perfil nessa época era esse. 62% das pessoas tinham um ensino superior completo, é um número e um dado muito relevante, já que nós hoje não temos um hábito de lidar com essas pessoas, porque as pessoas com ensino superior completo não são tão comuns hoje em programas que a igreja faz, mas nesse espaço a gente conseguiu atrair essas pessoas por conta desses programas e serviços. Outro ponto interessante é a religião. 42% das pessoas eram católicas. Então a gente conseguia atrair esse povo, que basicamente é a maioria do nosso país. Outro dado que me chama a atenção é a média de idade dos frequentadores, 41 anos. E essa idade, para mim, é muito relevante, porque essa é a idade que as pessoas estão economicamente ativas. Então, elas estão trabalhando, não são aposentadas, nem são jovens no início da carreira, estão no meio da vida e elas conseguiam parar, tirar um tempo para ir lá. 69% eram moradores de Itajaí. Isso é um ponto interessante, porque muita gente que não era da cidade vinha de outros locais para poder participar de atividades feitas ali, ou seja, a distância não é uma barreira. E sem religião, 5%. Esse é um dado também muito relevante, porque programas e projetos feitos por profissionais para atender a necessidade de muita gente atrai todo tipo de público, inclusive pessoas sem religião. Então, nós juntamos duas coisas. O que as pessoas precisam? Qual que é a necessidade delas? O que as pessoas mais estão necessitando aqui? E nós fizemos uma lista de necessidades. Ao mesmo tempo, a gente também pensou no que o nosso povo oferece. Então, por exemplo, havia muita necessidade da área médica. A gente queria trabalhar com médicos, só que a gente não tinha muitos médicos à disposição. Então, nós juntamos necessidade das pessoas com a disponibilidade dos membros, e a junção disso, ou o que sobrou disso, foi justamente as atividades que nós criamos. E nós tínhamos, basicamente, essas 9 áreas de atividades. Essas áreas, elas estavam dentro da área da parte física, de culinária, de línguas, na área mental, na área da saúde no geral, música, na área de crianças, na parte social e também na parte espiritual. Então, todas as atividades eram feitas em prol de levar pessoas a mudarem o seu estilo de vida e usar essa mudança, essa reforma de saúde e conduzi-las ao Evangelho. Então, algumas fotos aqui dos alunos felizes participando, por exemplo, de aula de culinária. Era o maior carro-chefe que funcionava muito bem. Até hoje, o Espaço Vida e Saúde de Itajaí, hoje ele é tocado pelo pastor Flávio Crivelin e pela esposa dele também, a Carol, que é nutricionista. Então, eles têm feito um trabalho fantástico. Então, essas fotos, elas refletem o período que eu passei lá, que foram 5 anos, de 2015 até 2019. Então, nós tínhamos culinária para crianças também, muitos programas feitos em parceria com a Escola Adventista de Itajaí. Outro programa especial era o Grupo Viva Mais e Melhor, e o Grupo Viva Mais e o Grupo Viva Melhor, né, eram grupos distintos que falavam sobre mudança de vida, mudança de hábitos. Era muito especial também ver assim
o desejo das pessoas de mudar a sua vida. O workshop vegetariano, a gente percebeu que o número de interessados no vegetarianismo aumentou muito no Brasil nos últimos anos e tem aumentado cada vez mais. Não apenas o interesse, mas também a adesão das pessoas a esse regime. Então, nós fizemos um workshop, como que você pode se tornar um vegetariano? E isso atraiu muitas pessoas. Outro programa especial, um grupo de mães. Então, veja, não é somente atividades de saúde, mas eram atividades relacionadas à saúde da mulher, à mudança do estilo de vida como um todo. Várias atividades físicas, como alongamento, pilates, que aconteciam ali. Então, tudo isso atraiu muita gente também. Um programa especial também que aconteceu ali foi o curso de inteligência emocional. A gente não imaginou que isso atrairia tanta gente, especialmente homens. Você viu nas fotos anteriores que a maior parte das pessoas ali são mulheres. Então, elas são mais propensas a procurar saúde, mudar o estilo de vida. Então, a gente não conseguiu chegar num acordo assim, como trazer mais homens para cá também. A gente quer que o evangelho seja pregado para todos, mas esse curso de inteligência emocional, onde a psicóloga Rose Sandri apresentou os 4 pilares da inteligência emocional, aquilo ali atraiu muitos empresários, muitas pessoas que estavam precisando realmente ter essa mudança. E fruto desse programa Inteligência Emocional, foi criado um curso que foi continuidade desse, chamado Inteligência Espiritual, que era justamente uma classe bíblica para estudar a inteligência espiritual de Jesus. Outro projeto que acontece ainda também, é o Ateliê da Bíblia, que é um programa fantástico, onde as mulheres ficam 2 horas nessa sala. A mesma sala que você está vendo aí, a mesma que a gente usa, a sala única que usa para todas as coisas. Esse programa, o Ateliê da Bíblia, ele tinha 1 hora de estudo da Bíblia e mais 1 hora de artesanato, onde elas faziam essas coisas que você vê aí, bonequinhas e laço e outras coisas mais também. Nós percebemos que Itajaí tinha muita gente que falava inglês, fala ainda, né, por causa do porto da cidade. Então, uma das preocupações era fazer algum projeto que pudesse nos comunicar com essas pessoas. Então, vários membros que falavam inglês, a gente juntou todos eles e convidamos amigos, pessoas para participar de um jantar de ação de graças, né? O Thanksgiving, que acontece nos Estados Unidos, a gente fez numa data próxima aqui, apenas para ter uma temática, mas o objetivo era fazer com que esse público também pudesse ser alcançado. Um dos pontos interessantes foi feira de saúde, que também nós fizemos lá, foi adaptada essa feira de saúde para que pudesse atingir também essas pessoas. Nós chamamos de Expo Vida e Saúde. Então, diversos programas e projetos, são inúmeras fotos, eu não vou mostrar todas elas aqui. Agora, um ponto importante, as pontes, porque essa é uma questão fundamental de um centro de influência e de um clube Vida e Saúde. Você faz o programa, faz o projeto, atrai pessoas, elas estão felizes, elas se sentem muito bem. Você segue o método de Cristo, que é se misturar com as pessoas, atender a necessidade, ganhar a confiança. E como é que você faz para essas pessoas conhecerem a Deus? Veja, não há uma fórmula mágica e não há nada que substitua o trabalho pessoal. Mas aqui nessa tela você tem o processo que nós seguíamos lá. Então, veja, a culinária, ela conduzia para aquele livrinho do ano, que a igreja tem todo ano, a gente entregava ali. A gente também convidava as pessoas da culinária para o Ateliê da Bíblia. Então, o programa Mães e Filhos, ele conduzia também para o Ateliê da Bíblia. Então, você vai vendo pelas setinhas aí, onde cada atividade de entrada, uma pessoa chegava e falava, o que vocês fazem aqui? A gente falava, nós fizemos isso. A pessoa entrava, se matriculava, se inscrevia, pagava uma pequena taxa e participava dessa atividade. E essa atividade, quando terminava, ela falava, e agora, para onde eu vou? A gente tinha o processo para que ela pudesse ir para o próximo estágio, para o próximo passo, até que ela pudesse chegar num estágio que para nós é muito difícil, mas a pessoa já chega com confiança, então ela já vem mais aberta, que são os cultos da igreja, um estudo bíblico, estudo em teologia também, que é basicamente uma classe bíblica, certo? Essa tela é importante para você se lembrar do processo de nós levarmos alguém que chegou ali agora
para que pudesse, então, conhecer a mensagem do Evangelho. Alguns programas, como o Clube de Aventureiros, a gente tentou usar tudo o que o clube tinha, inclusive a rede familiar. Há um programa também que foi desenvolvido na União Sul-Brasileira, o programa Transmitindo Bênçãos. Nós fizemos esse programa lá de geração em geração, foi muito bom, abriu muito as portas do coração das pessoas para o Evangelho. Um outro ponto interessante, a gente percebeu que muitos empresários estavam interessados, então nós convidamos esses empresários para um jantar, e nesse jantar nós tínhamos aí um convite ao final para um programa de pequeno grupo com esses empresários. Outro pequeno grupo muito bom que aconteceu também foi esse pequeno grupo no restaurante. Toda segunda-feira à noite, o restaurante ele fechava para o público em geral e ele abria para esse grupo, que eram pessoas que frequentavam o restaurante durante a semana, mas que na segunda noite elas participavam de um pequeno grupo, onde elas aprendiam o quê? Todas as coisas. A gente se inspirou numa cafeteria adventista. Quando eu falo cafeteria, é tipo uma lanchonete, né? Um café. Eu estou falando de uma lanchonete. Esse nome se refere a uma lanchonete, pelo menos na língua inglesa, né? Um café na Dinamarca chamado Café Church. É um projeto bem especial que eles tinham lá e nós nos inspiramos nele para fazer algo semelhante aqui, com músicas e com palestras, com leitura, com estudo da Bíblia e com uma conversa saudável sobre assuntos espirituais. Outro ponto legal era um almoço trimestral, uma vez por trimestre. O culto da igreja era voltado, sabe o dia do amigo que tem na igreja adventista normal? A gente fazia esse dia do amigo bem especial. A gente fazia um almoço de graça no restaurante no sábado. Então, o restaurante vegetariano, que funcionava de segunda a sexta, abria um sábado por trimestre. Mas esse almoço, ele era bem especial, porque nesse dia as cozinheiras do restaurante não trabalhavam. Os membros traziam os pratos, a gente fazia um grande junta-panela e ali a gente desenvolvia o relacionamento, a amizade com as pessoas que a gente conversava, que frequentava aquele espaço. Nós tivemos alguns programas de evangelismo, e esse foi um deles, com o pastor Raimundo Gonçalves, irmão do pastor Luiz Gonçalves, um homem muito espiritual, tinha passado por essa região também alguns anos anteriores, alguns anos atrás, e nós o convidamos. E depois de alguns anos de trabalho, 2016, 17, 18 e 19, nós fizemos um balanço do que aconteceu. E veja, esse balanço não é num sentido triunfalista, mas é apenas para a gente medir e saber realmente se o trabalho estava sendo efetivo ou não. A nossa conclusão foi que a igreja estava mais envolvida, os membros muito envolvidos em vários projetos, uma igreja mais conhecida na cidade também, e nós tivemos 77 novos discípulos que se juntaram à igreja de 2016 a 2019. Quando essa igreja começou, ela tinha 43 membros. A igreja que participava do centro de influência aí, ela tinha 43 membros. E depois de alguns anos de trabalho com batismos e mais outras transferências, a igreja chegou a ter a 170 membros, que foi algo bem expressivo. Outros modelos de centro de influência, agora saindo de Itajaí, dentro de Santa Catarina ainda, como Garopaba, recentemente inaugurou também um espaço Vida e Saúde, e eles fizeram uma identidade bem bonita, fizeram algo muito especial ali. Várias atividades acontecem ali, você pode seguir as redes sociais, espaço Vida e Saúde.grp, onde eles têm várias atividades em parceria com a prefeitura, algumas fotos das salas, dos voluntários que têm feito lá, dos cursos que acontecem lá, como curso de culinária e outras coisas mais. A identidade, muito parecida com a de Itajaí também, em relação aos remédios naturais, um espaço para a pessoa viver mais e melhor. Tem uma pequena lojinha também, a Novo Tempo Store. Tudo isso são salas de uma igreja visionária que procurou modificar o seu templo para poder atender essencialmente a comunidade. E aqui está a foto do culto de inauguração desse espaço Vida e Saúde, que foi feito de maneira brilhante por esses membros da igreja. Então, são atividades. Atualmente, eu estou aqui em Colombo, na Igreja do Alto Maracanã. Nós estamos
planejando fazer uma reforma agora da nossa igreja, para que ela possa ter essa cara aqui, atender melhor a nossa igreja, melhor a nossa comunidade e promover serviço. E eu quero finalizar, então, esse treinamento dos facilitadores aqui com uma pergunta: como que os membros podem se engajar nos projetos? Essa é uma pergunta muito interessante e que não tem uma resposta única. Eu não sou o dono da verdade, por favor, entenda isso, mas eu queria aqui sugerir algumas coisas. Em primeiro lugar, para que uma pessoa que tem uma mentalidade de Clube Vida e Saúde, aquela mentalidade ali pronta para entender a mensagem de saúde e tudo isso, eu entendo que ela precisa desenvolver antes uma mentalidade de serviço. O ministério, como uma frase diz, que corre por aí, né? Ministério é para serviço e não para ser visto. Então, aquela pessoa que está pronta para servir. Mas essa mentalidade de serviço, ela só existe quando há uma mentalidade de missão. Então, quando você tem pessoas boas, bem missionárias, que entendem bem a missão adventista e não apenas a mensagem de saúde, mas entendem o todo, essas pessoas vão ser levadas a ter um serviço mais eficiente e elas então vão ter essa mentalidade completa de um centro, de um clube Vida e Saúde, tá? Conversando com um amigo meu, ele disse para mim o seguinte: você mobiliza voluntários com duas coisas, com visão e com valores. Fale da visão, fale do sonho que Deus tem para as grandes cidades, fale do sonho que Deus tem, que Jesus tem, de restaurar a vida completa. Fale isso para os voluntários, coloque isso no coração deles. Eu queria compartilhar também uma outra frase que diz assim, ó, essa frase me inspira muito: se você quiser construir um barco, não chame alguns homens e dê madeira e prego, martelo para eles. Não faça isso. Mas leve esses homens à praia e faça-os desejar a imensidão do mar. Essa frase de Blaise Pascal, se eu não me engano, o autor dessa frase, diz justamente isso. Quer que as pessoas façam algo? Não diga o que elas têm que fazer, mas leve-as para que elas tenham essa visão do todo, e assim elas vão contextualizar a necessidade que existe e elas vão ser inspiradas a fazer esse trabalho. Ellen White diz que é propósito de Deus, né? Seu propósito, ela dizendo aqui no contexto, que os membros da igreja que vivem nas cidades usem os talentos que Deus lhes deu em favor das pessoas. Então, você pode engajar os membros, primeiro, que eles aprendam, eles precisam aprender, e você pode ensinar. Aqui é uma sugestão que o seu pastor pode ajudar, uma lista, você pode dar um pause aí e copiar depois, uma lista de aulas que podem ser dadas no Instituto de Missões para ensinar os membros essa visão especial sobre Clube Vida e Saúde. Então, os membros se envolvem primeiro aprendendo. Outra coisa, eles podem ensinar fazendo as aulas. Essa aula aqui, por exemplo, essa aula de culinária é feita por uma pessoa, membro da igreja, a Gabi, que também cuida ali do restaurante, do centro do Espaço Vida e Saúde de Itajaí. Os membros podem ajudar fazendo meditações, acolhimento e outras coisas mais. Há muitos projetos. Se você tem membros da igreja que não são profissionais de saúde, mas querem ajudar, primeiro, treine esse povo, capacite, e eles vão estar prontos para poder ajudar no que for preciso. Eu quero finalizar dando algumas sugestões, tá? Em primeiro lugar, conheça bem a sua comunidade. Conheça bem. Saiba o que as pessoas precisam. Segundo, pense bem na estrutura. A estrutura da igreja, do espaço, do clube é muito importante, porque ela vai comunicar muito dos valores que você, como igreja, tem. Em terceiro, capacite a sua equipe, ensine, fale sobre isso, faça aulas com eles, mostre a visão, mostre vídeos, leve a visitar. Se você quiser, faça um tour para visitar esses espaços que tem em vários lugares do Brasil. Capacite as pessoas. Tenha liberdade de ideias, portanto, saia da caixa. A gente, às vezes, pensa somente naquelas coisas que a gente sempre ouviu falar. Tente pensar diferente, tente olhar as pessoas de uma outra maneira. Outro ponto, aproveite aquilo que já existe. Muitos bons programas da igreja podem ser adaptados para atender a comunidade. E, por último, seja intencional em tudo. Seja intencional em todas as coisas. Não deixe de usar os seus projetos para atender pessoas. Em termos de estrutura, pense na acessibilidade. Há muitos idosos, cadeirantes que precisam de acesso, e um degrau pode tirar completamente a possibilidade das pessoas
conhecerem um programa tão bonito que você tem feito. Pense numa recepção, se você pensa em construir um dia, pense numa recepção, num lobby, para atender as pessoas durante a semana, e não apenas para a igreja. Essa planta do Alto Maracanã, aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, que está sendo trabalhada, é justamente para isso. A recepção hoje atende somente a igreja. Agora, nessa reforma, a recepção vai atender a igreja aos sábados, quartas e domingo, e atender a comunidade durante a semana. Uma recepção única para poder facilitar. Outro ponto, uma fachada que se comunique com o seu público-alvo. Então, não adianta colocar letras muito bonitas, muito rebuscadas, para uma comunidade carente, que vai achar que aquele espaço não é para eles. Então, adapte bem essa fachada para se comunicar com o seu público-alvo. As salas, faça salas multiuso e não apenas salas para um público único, porque você vai limitar apenas aquele uso para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, mas tente pensar numa sala multiuso. E, por último, invista numa escola de culinária. Invista numa escola de culinária que vale muito a pena. É um ótimo investimento e eu creio que culinária é algo que sempre vai ser uma necessidade das pessoas. Existem igrejas e existem centros de influência, mas eu acredito que o melhor é que as igrejas possam existir ou funcionar como centros de influência. E clubes Vida e Saúde existem justamente para promover isso, para ser um centro de influência, um trabalho holístico, uma plataforma de desenvolvimento de dons e talentos para levar pessoas a Cristo. Se tiver alguma dúvida, pode conversar, estamos à disposição. Que Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua participação nesse treinamento dos facilitadores do Clube Vida e Saúde. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos nós.